Revelado. A milionária que chorava de fome enquanto mendigo oferecia milho emocionante. Clara sempre foi a mulher dos negócios. Aos 35 anos, era CEO de uma das empresas mais respeitadas de São Paulo, reconhecida por fechar contratos milionários. Luxo, fama e status cercavam sua vida, mas por trás de toda essa grandiosidade, havia um vazio colossal. Ela acordava em uma mansão imponente, com vista para a Avenida Paulista, mas as paredes frias não possuíam aconchego algum. A solidão a consumia, e o eco do silêncio naquelas noites se tornava ensurdecedor. O que era a vida, afinal, sem alguém para compartilhar? Após um dia exaustivo de reuniões, Clara decidiu que precisava escapar. Pegou seu carro, sentindo o peso da obrigação em cada quilômetro percorrido até o Parque Ibirapuera. O caos da cidade aos poucos foi substituído por folhas verdes e o canto alegre dos pássaros. Ali, entre a tranquilidade do parque, encontrou Ricardo. Um mendigo de 50 anos, que, mesmo em meio à adversidade, irradiava uma energia contagiante. Ele oferecia milho cozido a todos que se aproximavam, como se aquele gesto simples trouxesse alegria à sua vida. Clara hesitou, mas a curiosidade venceu. Ao aceitar o milho oferecido por Ricardo, sentiu um gosto novo em sua boca, não apenas pelo sabor, mas pela conexão que brotou naquele instante. Ao olhar nos olhos dele, percebeu que, embora ele estivesse à margem da sociedade, possuía algo que ela não tinha: calor humano. Uma lágrima escorreu de seu olho, uma mistura de emoções que ela não sentia há anos. O milho, uma iguaria simples, se transformou em um simbolismo daquilo que ela tanto desejava: amor, família e propósito. Com o passar das semanas, um laço inesperado começou a se formar entre Clara e Ricardo. Enquanto o executivo à beira da falência a levava a refletir sobre a vida, ela descortinava para ele um universo repleto de ilusões. Clara, cada vez mais imersa em suas reflexões, começou a questionar seus valores. Ricardo, do outro lado, recuperava a esperança e a coragem de sonhar novamente, algo que os traumas da vida nas ruas haviam lhe tirado. A relação deles, construída em diálogos sinceros, desafiava preconceitos e trazia um alívio para as dores ocultas que carregavam. Alguns dias depois, enquanto assistiam o pôr do sol, Clara finalmente soltou o que a sufocava. Sabe, Ricardo, minha família me abandonou por causa da minha obsessão pelo sucesso. E eu me sinto tão perdida. O silêncio que se seguiu era denso, mas repleto de compreensão. Ele olhou nos olhos dela, um espelho de almas quebradas, e sussurrou: eu também já me perdi, mas sempre podemos nos reencontrar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquela noite, Clara sentiu que precisava agir. O desejo de se reconectar com a família surgiu como um chamado interior. Mas uma dúvida a consumia. Será que ela poderia unir sua vida de sucesso à responsabilidade de cuidar de outras pessoas? Enquanto observava Ricardo, uma ideia ousada e iluminadora se formou. E se eu decidir usar minha influência para ajudar não só você, mas a todos que estão à margem como você? Perguntou Clara, sentindo um turbilhão de emoções, enquanto ambos contemplavam um futuro incerto, mas repleto de possibilidades. O que viria a seguir poderia transformar não só suas vidas, mas também a de muitos outros. Clara não conseguia dormir naquela noite. O olhar de Ricardo estava gravado em sua mente, como um farol iluminando a escuridão que a cercava. Havia algo em suas palavras que a cutucava, a desafiava a mudar. Ao invés de se enterrar em contratos e lucros, ela estava sendo chamada a um propósito maior. Sentia uma faísca, uma vontade ardente de se engajar na luta por justiça social. Mas o que isso significava para uma mulher como ela? Na manhã seguinte, enquanto tomava café, as notícias na TV destacavam a crescente crise social em São Paulo. As imagens de pessoas vivendo nas ruas, lutando por migalhas, fizeram seu coração acelerar. Clara olhou pela janela e viu a cidade vibrante, mas também cheia de contrastes. Era impossível ignorar a realidade que a cercava. Aquele não era apenas um problema distante, era um chamado direto a ela. Decidida, Clara vestiu-se e foi até o parque, onde encontrou Ricardo novamente. Ele estava sentado em um tronco de árvore, observando crianças brincarem com sorrisos inocentes. Assim que a viu, um sorriso largo se abriu em seu rosto. O abraço que trocaram foi breve, mas carregava a intensidade de semanas de conversas sinceras.
Oi, Ricardo. Eu estava pensando sobre o que você disse, sobre me reencontrar. E eu quero fazer algo, ajudar mais pessoas como você, disse Clara, sua voz revelando um misto de esperança e ansiedade. Ricardo arqueou uma sobrancelha, surpreso. Isso é uma mudança e tanto. Mas você está pronta para o que vem a seguir? O caminho é difícil. Clara sentiu, sua determinação crescendo em meio à incerteza. Eu sei que não será fácil. Mas eu não posso ignorar o que estou sentindo. É como se eu estivesse acordando de um pesadelo e visse pela primeira vez o que realmente importa. E o que você pretende fazer? Ricardo questionou, interessado. Eu pensei em começar uma campanha de doações, talvez até criar um abrigo para aqueles que estão na rua. E quem sabe, um projeto que dê oportunidades de emprego para eles. Quero que todos tenham uma chance, respondeu ela, sentindo a adrenalina subir. Os olhos de Ricardo brilharam. Isso é maravilhoso. Mas você vai precisar de apoio. Não vai conseguir sozinha. Enquanto eles conversavam, a ideia de mobilizar seus contatos, seus conhecidos do mundo dos negócios, começou a fazer sentido. Clara sabia que, para mudar a rotina de tantas vidas, precisava usar sua influência. Talvez isso se tornasse não apenas um novo projeto, mas um novo jeito de viver. Os dias se passaram e Clara começou a estruturar seu plano. Reuniões silenciosas com familiares e amigos foram marcadas. Mas quanto mais se aproximava do dia de apresentar sua ideia, mais ela sentia um medo crescente. E se as pessoas a desaprovassem? E se ela cometesse um erro? Numa tarde ensolarada, no parque, Clara decidiu fazer algo diferente. Ela organizou um encontro com Ricardo e algumas pessoas que viviam na rua. A intenção era clara: ouvir suas histórias, entender suas realidades. Enquanto contavam suas vidas, Clara percebeu que cada relato era uma lição valiosa. Cada sorriso, cada lágrima derramada eram provas de que ela estava no caminho certo. Mas, em um momento, quando uma mulher chamada Maria falou sobre o trauma de perder sua família, Clara percebeu a dureza daquela realidade. O que aconteceu com você é tão triste, sussurrou, sentindo suas emoções aflorarem. Ricardo, sentado ao lado de Clara, colocou a mão sobre o ombro dela. Às vezes, precisamos encarar a dor para encontrar a força, disse-lhe. Aquelas palavras ecoaram em seu coração. Algo dentro dela se atirou ao vazio, sentindo que, de fato, ela estava prestes a se lançar em uma nova vida. Se vamos fazer isso, precisamos estar preparadas para lutar por todos, pensou. E assim, Clara partiu para enfrentar o mundo corporativo, disposta a se colocar à prova, mas uma dúvida consumia: conseguiria realmente mudar a vida de tantos, ou acabaria por frustrar expectativas novamente? O destino começou a se desenhar diante dela, mas a estrada estava repleta de desafios. E o que aconteceria quando Clara enfrentasse aqueles que se oporiam à sua visão? Faria ela os vencer, ou o medo voltaria a dominá-la? A temperatura subia à medida que Clara se dirigia para a reunião marcada com seus colegas de trabalho. O coração batia acelerado, com um misto de nervosismo e esperança. Ela não estava ali apenas para apresentar um projeto. Estava ali para provocar uma mudança real. Ao entrar na sala, ela já podia sentir os olhares duvidosos. O que ela vai fazer agora? Ouvia-se sussurrar. Clara respirou fundo e tomou seu lugar à frente, lembrando-se das histórias que ouvirá no parque. Aquilo era maior que ela, era um grito por ajuda. Obrigado a todos por virem. Eu não estou aqui só para falar sobre números ou lucros, e sim sobre vidas que precisam de uma chance, começou Clara, sua voz firme. No fundo, ela sabia que não poderia hesitar. Cada palavra seria uma semente plantada, uma espécie de convite a uma nova visão. Ela abordou a crise social da cidade, preenchendo o espaço com dados impactantes, mas nada comparável ao peso das histórias que trouxe consigo. Conhecia Maria, uma mulher forte que perdeu tudo. E quantas Marias existem por aí? Precisamos agir, não apenas olhar para o lado. As expressões de seus colegas mudaram. Havia algo no ar, algo que começava a ressoar. Enquanto continuava, Clara notou um colega de longa data, Carlos, com a expressão mais fechada. Ele sempre fora cético quanto a qualquer projeto que mexesse no modelo tradicional da empresa. Mas ali, Clara estava determinada a não se deixar abalar. E ela foi em frente, com imagens de pessoas sendo apoiadas, crianças felizes em abrigos, e famílias voltando à dignidade. A sala estava agora tensa, mas Clara sentia que havia uma mudança no ambiente. Se formos realmente uma empresa que se importa com a comunidade, precisamos transformar essa realidade. Ao fim de sua apresentação, a sala ficou em silêncio. O som do tic-tac do relógio parecia mais intenso, como se cada segundo contasse. Então, Carlos ergueu a mão,
seu olhar ainda cético e desafiador. Essa ideia é bonita, Clara, mas como será viável financeiramente? Não podemos colocar nosso lucro em risco por boas intenções. O coração dela disparou. A realidade cruel da dúvida voltou, mas dessa vez, Clara sabia que deveria ser firme. Carlos, você está certo. É um risco. Mas o que é mais arriscado do que ficar parado, vendo a crise crescer? Podemos ajudar e, ao mesmo tempo, transformar isso em oportunidade para a empresa. Imagine nossos funcionários se engajando, se sentindo parte disso. O murmúrio na sala cresceu. Algumas pessoas começaram a acenar com a cabeça, outras trocaram olhares. Havia uma abertura, uma porta entreaberta para a ação. Mas Clara precisava aproveitar o momento. Ela se lembrou de novamente trazer à tona as histórias das pessoas que encontrara, o impacto que aquelas vidas poderiam ter numa atitude coletiva. Se cada um de nós se comprometer a pequenas ações, a mudança será enorme. E, acreditem, isso não só fará bem a eles, mas a nós todos. Empatia e compaixão são a base para o verdadeiro sucesso. Com a respiração suspensa, Clara esperava. O que viria a seguir poderia definir tudo. Um dos diretores, olhando fixamente para ela, finalmente quebrou o silêncio. Eu gostaria de ouvir mais sobre como podemos operacionalizar isso. Se todos concordarem, podemos pensar em um grupo executivo. Isso pode ser um início. A esperança iluminou o rosto de Clara. Mas, quando estava prestes a relaxar, as portas da sala se abriram abruptamente, interrompendo o momento. Um grupo de jornalistas entrou, logo seguidos por um camerama e um repórter. Desculpe a interrupção. Ouvi rumores sobre uma nova iniciativa social em sua empresa. O que vocês têm a dizer sobre isso? A pergunta pairou no ar, como um balão prestes a estourar. O que Clara nunca esperava era que a luta pela mudança uma vez mais se tornasse um espetáculo público. Ela sentiu o peso nos ombros, as luzes da câmera brilhando com intensidade. Como lidar com a tensão repentina? Um desafio que poderia exponencializar sua ideia ou esmagá-la antes mesmo de decolar. Teria ela coragem para se manter firme em sua visão, ou se deixaria levar pelo medo do julgamento? Os olhos se voltaram para ela, e Clara sabia que o futuro de seu projeto estava prestes a ser escrito diante da cidade inteira. Clara sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. O olhar dos colegas, que antes passava pela dúvida, agora guardava uma expectativa ansiosa. O repórter ajustou a câmera, centrou o foco em Clara e esperou. A sala estava em silêncio, como se prendesse a respiração. Estamos aqui para ouvir sobre essa nova iniciativa social. De que se trata? A pergunta, direta e incisiva, parecia ecoar nas paredes. Clara respirou fundo, tentando reunir as palavras que pareciam fugir como fumaça entre os dedos. Bom, a ideia é simples, mas profunda. É sobre unir forças para ajudar as pessoas da nossa comunidade que estão em situação de vulnerabilidade, iniciou ela, o coração acelerado. Ela olhou para os colegas como se buscasse um apoio silencioso. Era uma chance de dar voz àquelas vidas que havia encontrado nos últimos meses. As imagens de Maria e das crianças sorridentes vinham à tona, mais vívidas do que nunca. Assim como vocês, eu também sou parte dessa cidade. Vejo todos os dias a dor, a luta, e hoje estamos aqui com a oportunidade de mudar isso. Mas, principalmente, de mostrar que a nossa empresa não é só um nome, mas uma força transformadora. As câmeras capturavam cada movimento seu, cada inflexão na voz. Clara entendeu que estava não só defendendo um projeto, mas representando uma causa. Os jornalistas, intrigados, começaram a fazer novas perguntas. E como isso vai impactar as finanças da empresa? Acha que seus colegas de trabalho podem se engajar de verdade? Ela hesitou por um segundo, mas logo lembrou-se das palavras que havia ensaiado. Impactar financeiramente também pode significar novas oportunidades. Isso pode criar um vínculo entre a empresa e a comunidade, gerando não só retorno financeiro, mas um legado de empatia. Carlos assistia em silêncio, seu rosto sem expressão. Clara percebeu que as palavras dele ainda ecoavam em sua mente. E se isso não der certo? Mas a possibilidade de algo maior a impulsionava. Sim, existem riscos. A vida é feita de riscos. Mas imagine o poder de sermos um exemplo. Estar na linha de frente não é fácil, mas sentir que estamos fazendo a diferença, isso vale ouro. Os jornalistas começaram a notar, trocando impressões. O clima mudava, e Clara ousou sonhar que a transformação que tanto desejava poderia, finalmente,
Começar ali. Seus colegas começaram a murmurar entre eles, e algumas expressões estavam mudando. Era algo palpável, quase como uma corrente de ar fresco entrando na sala abafada. Clara sabia que tinha que aproveitar. E existem histórias que nos ensinam muito. Maria não apenas sobreviveu, ela se ergueu, e isso nos inspira. Se olharmos para as pessoas ao nosso redor com mais atenção, podemos mudar suas histórias e as nossas. As câmeras capturavam não só seu rosto, mas a emoção florescendo em suas palavras. O repórter, empolgado, fez outra pergunta. Clara, você não teme que essa tensão possa expor a empresa a críticas? Visto que algumas iniciativas começaram com a melhor das intenções e terminaram em fiasco? Clara hesitou por um momento. A verdade é que sim, o medo a acompanhava. Mas ali, em meio a muitos olhares que começavam a acreditar, ela sentiu um ímpeto crescente. Críticas. Elas virão. Mas não podemos deixar que o medo nos paralise. Porque, no medo, não mudamos nada. Prefiro arriscar em algo que pode trazer esperança do que me calar e ver as pessoas à minha volta sofrerem. Nesse momento, a sala parecia respirar com ela. Os sussurros se tornaram ecos de apoio. Mas, no fundo, Clara sabia que havia mais a enfrentar. Assim que os jornalistas se preparavam para encerrar a gravação, uma nova figura apareceu na porta. Todos se viraram. Uma mulher engravidada, com expressão angustiada, entrou sem ser convidada. Os olhos de Clara se arregalaram enquanto seus pensamentos giravam. Aquela mulher estava ali por alguma razão, e lá vinha mais um desafio. Desculpe, eu não queria interromper. Eu só preciso de ajuda. A voz tremia, e o murmúrio na sala voltou a crescer. Mais um grito por mudança estava prestes a ser ouvido. Clara travou os olhos naquela mulher, enquanto a sala se preparava para mais uma revelação impactante. Clara sentiu o coração acelerar, não apenas pela surpresa, mas pelo desespero que transparecia nos olhos da mulher. A tensão na sala era palpável. Poderia um pedido de ajuda simples mudar o rumo daquela apresentação? Clara precisou de um segundo para se recompor. O repórter estava em silêncio, mas sua caneta não parava de anotar. Meu nome é Ana, a mulher começou, as palavras escorregando de seus lábios como um sussurro desesperado. Estou esperando um bebê e não tenho que dar para ele. A sala estava tão quieta que se ouvia claramente sua respiração ofegante. Clara não conseguia desviar o olhar dela. A expressão de Ana era um misto de dor e esperança, uma vulnerabilidade que congelava o tempo. Clara deu um passo à frente, como se o universo estivesse a empurrando nessa direção. Vamos, Ana. Vem aqui, ela disse com voz suave, quase afetuosa. O movimento fez alguns colegas trocar olhares, mas em vez de julgamentos, havia preocupação. Ana hesitou, mas Clara fez sinal para que se aproximasse. Assim que Ana deu os primeiros passos, Clara notou que as pernas da mulher tremiam. Era uma mulher forte e, ao mesmo tempo, fragilizada pela situação. O que você precisa? Perguntou Clara, tentando criar uma conexão. Meus filhos não comeram nada hoje, Ana respondeu, cada palavra cortada pelo desespero. Eu estou tão perdida nessa cidade, e tudo que eu queria era garantir um futuro melhor para eles. As lágrimas escorreram por seu rosto, e Clara sentiu um nó se formar na garganta. A sala parecia enfrentar uma batalha interna. Os jornalistas, que antes buscavam apenas informações, agora pareciam compartilhando a dor daquela mulher. Clara olhou em volta, e viu Carlos, que, embora hesitante, soltou a respiração devagar, quase como se estivesse entendendo o que realmente importava. Ana continuou, eu procurei ajuda, cheguei até aqui, mas ninguém escuta. O emocional pesava no ar, como uma nuvem escura pairando sobre eles. Se você está aqui, é porque ainda existe esperança. Vamos fazer algo. Clara decidiu, o impulso de agir tomando conta. Podemos ajudar a organizar uma arrecadação para você e outras famílias com necessidades. Podemos unir forças. As palavras pareciam ressoar na sala. Um murmúrio de concordância começou a se espalhar, e Clara, energizada, continuou. Imaginem se cada um de nós trouxesse algo, pudesse oferecer um pouco do que tem. Não é só comida, mas amor e apoio. Carlos se levantou. Eu ajudo com o que posso também. Logo, mais vozes se ergueram, e a sala, que antes era dominada pela dúvida, agora refletia determinação. Seria aquele o início de uma mudança prática. Em meio a tudo isso, Clara percebeu que havia algo maior se formando. Não era apenas uma solução para Ana e suas crianças, mas uma comunidade despertando. Mas em seu íntimo, ela sabia que não terminara aí.
A cena da mulher angustiada havia acentuado seus medos, mas também a sua coragem. Justamente quando o clima começava a se suavizar, a porta se abriu novamente, e uma figura conhecida entrou. Era Maria, a mulher que Clara havia ajudado anteriormente, e agora, ela parecia mais forte e confiante. Eu ouvi sobre o que está acontecendo aqui. Eu posso ajudar. Calor no peito de Clara. Mais uma oportunidade, mais um elo. Mas será que o desejo de transformação seria suficiente para superar todos os desafios à frente? A tensão cresceu novamente, agora misturada com expectativa. Clara sentiu uma nova chama acender dentro de si própria. O que viriam a fazer juntas não era apenas uma questão de apoio, mas uma oportunidade de construir algo maior na cidade. Mas, então, Clara se lembrou das críticas que poderiam vir. Diante daquela nova responsabilidade, sua mente girava. Poderiam realmente fazer a diferença ou seria apenas mais um projeto fadado ao fracasso? E assim, diante de tantas dúvidas e esperanças se misturando, Clara decidiu romper com o medo. O que ela não sabia é que o verdadeiro teste estava apenas começando. A atmosfera na sala estava eletrificada pela presença de Maria. Seu olhar firme e decidida sugeria que ela traria mais do que palavras, mas também estratégias, um plano. Clara sentiu uma onda de esperança, mas também uma pressão crescente. Vamos unir forças, então, disse Maria. A confiança nas palavras dela ecoava pelo ambiente. Eu conheço comunidades que estão passando pela mesma situação. Juntas, podemos alcançar mais pessoas e fazer um movimento real. As energias começaram a vibrar de forma diferente. Clara sentiu que a ideia de se tornar a voz de Ana e de outras famílias não era mais uma responsabilidade sozinha. Era um chamado coletivo. Olhou para Ana, que agora parecia um pouco mais relaxada, mas ainda havia uma sombra de preocupação no seu rosto. Clara se lembrou da dor em seus olhos e soube que a verdadeira mudança começaria ali, avaliando cada necessidade. E se fizéssemos uma feira comunitária? Clara sugeriu, a ideia fervilhando em sua mente. Podemos chamar empresas locais e pedir doações, enquanto reunimos a comunidade para saber das dificuldades. Poderíamos até incluir uma sessão para as crianças, com brincadeiras. Vamos mostrar a elas que tem apoio. A sala literalmente iluminou-se. O murmúrio de concordância cresceu novamente. Olhando para Carlos, ela viu um brilho de determinação. Ele assentiu, seu próprio rosto carregando expectativa de concretizar algo grandioso. Conte comigo para a divulgação. Posso unir outros jornalistas interessados em compartilhar essa causa, ele afirmou com um brilho nos olhos. Maria sorriu e se virou para Ana. E você, Ana? O que acha disso? Como podemos incluir as histórias das famílias que enfrentam dificuldades? Queremos mostrar não só o sofrimento, mas a força e a determinação de todos. Eu posso falar com outras mães, algumas estão tão desesperadas quanto eu. Talvez elas queiram se juntar a nós, Ana respondeu, a voz quebrando um pouco, mas havia um lampejo de vida em seu olhar. Clara podia ver que, lentamente, a mulher estava se reerguendo. Com a proposta da feira, Clara começou a sentir que o medo que a paralisara antes estava se dissipando. Era o momento de se despir da incerteza e assumir uma liderança que ela não sabia que tinha. O planejamento pareceu fluir em uma onda natural. Clara anotou os detalhes, data, hora, necessidades de espaços e parcerias. Mesas para refeições, um espaço ao ar livre para as crianças brincarem, doações que poderiam ser tanto de produtos quanto de tempo. A sala tomou vida. Vozes se entrelaçavam, e cada ideia compartilhada parecia construir uma muralha sólida contra as críticas que poderiam vir. Entretanto, mesmo diante da adrenalina, uma preocupação persistia na mente de Clara. E se tudo isso não funcionasse? As lágrimas de Ana ainda estavam grudadinhas na memória. O brilho nas vozes ao redor dela poderia ainda se apagar na última hora. Nesse momento de ebulição de emoções e organização, Clara ergueu a cabeça, olhou para Maria e despejou sua insegurança. Você acredita que temos chances de fazer isso dar certo? Estou com medo de fracassar e deixar Ana na mesma situação. Maria deu um passo à frente e envolveu a mão de Clara entre as suas. Você não está sozinha nessa. Assim como nós vamos ajudá-las, você também está se ajudando ao permitir que isso cresça. Lembrando que o que importa é a tentativa. Se a gente não tentar, o que teremos? Aquelas palavras foram como um bálsamo. Mas assim que o murmúrio da sala começou a se acalmar, Clara sentiu uma agitação súbita dentro dela. Um sussurro inquieto. E se essa tentativa fosse um fracasso ainda mais estrondoso? A porta se abriu mais uma vez, e desta vez, o som de passos apressados fez o coração de todos disparar.
Uma mulher conhecida por muitos, mas não por Clara, estava no limiar da sala, com a expressão trêmula. Clara, não posso deixar você ir para o evento sem saber o que está acontecendo na cidade. Você precisa ouvir, isso é urgente. O olhar dela era intenso, o tipo de olhar que trazia à tona a gravidade da situação. O que poderia ser tão sério a ponto de interromper o planejamento que, mesmo imperfeito, estava começando a ganhar forma? Clara sentiu como se um novo capítulo estivesse prestes a ser escrito. Clara levantou-se rapidamente, seu coração pulando no peito. A mulher à sua frente, Carla, era uma ativista conhecida na comunidade. Ela tinha um poder especial de unir as pessoas e frequentemente era convocada para causas de mobilização social. O ar estava pesado de expectativa, e Clara queria que as palavras de Carla trouxessem conforto, mas o semblante tenso dela só alimentava os temores que fervilhavam em sua mente. Clara, antes de pensarmos na feira, você precisa entender o que está acontecendo na cidade. As pessoas estão passando por dificuldades imensas. Algumas, que você nem imagina, estão em situações de desespero. Eu ouvi sobre uma família que foi despejada e agora vive em um abrigo com seus filhos. Carla começou, a voz embargada. Não é só a fome, é a falta de esperanças. Precisamos ter uma visão mais ampla do que podemos fazer. Ana permitiu que o impacto daquelas palavras dançasse em sua mente. A sala havia ficado silenciosa, e o murmúrio vibrante do planejamento foi substituído por um silêncio soturno, como se a realidade estivesse se diluindo em uma névoa pesada. Clara percebeu que a ideia inicial da feira poderia ser apenas uma solução superficial para algo muito mais profundo. Era um chamado para pensar grande, para ir além do evento. Me diga mais, Carla. O que podemos fazer? Clara perguntou, com o coração apertado. Como podemos ajudar essas famílias a se levantarem? Carla respirou fundo, e Clara viu uma centelha acender em seu olhar, aquela centelha que sempre prometia transformação. Precisamos fazer um mapeamento. Identificar as necessidades de cada pessoa, criar uma rede de apoio que vá além da feira. Podemos unir influenciadores digitais, apresentadores de televisão, fazer com que as histórias dessas pessoas cheguem ao maior número possível de corações. As palavras de Carla eram como gasolina em uma fogueira. O fogo queimava mais forte, e Clara sentia a urgência reverberar dentro dela. Era como se um grupo tivesse se reunido, não só por causa da dor, mas por uma paixão efervescente, uma determinação de fazer a diferença. Mas e o tempo? Precisamos agir rápido. Carlos interveio, seu tom refletindo a ansiedade crescente no ambiente. Ele percebeu o peso de cada segundo e a importância de não se deixar levar pelas incertezas. Temos que pensar em uma forma de comunicação eficiente. Um grupo de voluntários que possa estar disponível para ajudar, criar uma rede social ou algo assim. Ana, com a voz tremula, começou a se reerguer. A esperança lhe dava coragem. E podemos usar as histórias que contaremos para inspirar outros. As pessoas precisam saber que não estão sozinhas. Clara sentiu o brilho nos olhos de Ana, uma mistura de dor e desejo ardente de transformar sofrimento em esperança. Naquele instante, a sala encheu-se de energia novamente. A preocupação e a ansiedade deram lugar à determinação coletiva. Elas estavam dispostas a ouvir, a abrir os olhos para as realidades que haviam sido ignoradas. Podemos fazer tudo isso, mas precisamos de um plano, disse Clara, resoluta, e todos assentiram. E se o evento for o primeiro passo para algo maior? Uma grande marcha, onde cada voz conta uma história. Cada história é uma chama que pode iluminar outras. O ritmo frenético de pensamentos e ideias estava pairando no ar. Clara só conseguia pensar em quantas vidas poderiam ser transformadas se elas realizassem aquilo. Mas em meio à empolgação e à responsabilidade crescente, uma dúvida surgiu. E se a carga pesasse demais? E se essa grande rede tão cheia de boas intenções se rompessem diante da realidade imbatível? Mas não era hora de hesitar. Na verdade, era hora de quebrar os próprios limites e desafiar o que se acreditava ser impossível. Ela olhou para Maria, que estava em pé ao seu lado, cheia de garra. Vamos fazer isso. Assim, elas começaram a traçar um novo plano, onde cada ideia parecia pulsar com potencial. Mas antes que os detalhes se organizassem, o telefone de Clara vibrou. Um aviso urgente de que as condições na cidade estavam piorando a cada dia. As notícias não eram boas e o tempo estava se esgotando. O que elas descobriram a seguir poderia mudar a trajetória de cada um que estava ali. O que será que vem por aí?
Clara pensou, perplexa, enquanto uma nova onda de alerta e expectativa invadia a sala. O telefone de Clara continuava a vibrar, a tela iluminando seu rosto e projetando uma sombra de ansiedade em seu olhar. Ela se virou para os amigos, sem saber como contar a nova que chegava como uma tempestade. É da redação do jornal, ela disse, a voz trêmula. Um pedido de ajuda, eles estão organizando uma matéria sobre a situação crítica da cidade. Precisam de um depoimento de alguém que esteja enfrentando problemas e estão oferecendo um espaço na capa. A sala encheu-se de murmúrios. Carla olhou para Clara, as sobrancelhas franzidas de preocupação. Isso pode ser poderoso, mas é um peso enorme. Você está pronta para isso? Clara sentiu seu coração acelerar. O peso da informação parecia esmagador, mas ao mesmo tempo a ideia de dar voz a quem estava sofrendo a fez sentir-se viva. Se isso significar que podemos ajudar, então, sim, estou pronta, ela respondeu. Decidida, Ana deu um passo à frente e respirou fundo. Vamos todos. Que tal se cada um de nós fizesse um relato? Umas histórias pessoais que conectem as pessoas às realidades que estão sendo ignoradas? Assim, podemos mostrar que a dor e a luta são reais, mas também a nossa união e vontade de mudar. Clara acenou com a cabeça. Cada palavra de Ana parecia um passo a mais na escalada de transformação que estavam buscando. Isso mesmo. E se compartilharmos como cada um de nós conhece alguém passando por dificuldades, podemos tocar o coração de quem lê. Enquanto Clara falava, uma ideia começou a se formar em sua cabeça. E se fizermos um vídeo, com depoimentos, imagens das famílias, mostrando tudo o que está acontecendo? Um apelo visual que torne a realidade inegável. O grupo se animou, e ideias começaram a brotar como flores em um dia ensolarado. Precisamos de equipamento. Vamos atrás de fotógrafos e filmmakers. Quem sabe até mesmo artistas que, com suas vozes, possam chamar atenção para o que está acontecendo, disse Carlos, agora um fervoroso defensor da causa. Sim, precisamos de todos unidos. Podemos ocupar as redes sociais, fazer isso viralizar. Ana estava cada vez mais empolgada, seu rosto iluminado por um desejo ardente de mudança. Mas então, no meio daquela empolgação, uma sombra de preocupação cruzou o rosto de Clara. E se não tivermos tempo? E se essas histórias não chegarem a tempo de fazer a diferença? Foi então que Carla, percebendo a tempestade interna de Clara, se aproximou dela. Clara, não podemos controlar tudo. O que podemos fazer é dar o nosso melhor. E se a história não for perfeita, ainda poderá ser um grito que ecoará e trará mudança. Aquilo tocou Clara. O que realmente importava era a intenção e a coragem de buscar um futuro melhor, mesmo quando tudo parecia perdido. Tem razão, Carla. Vamos focar nisso então, faremos valer a nossa voz. Cada palavra será um passo em direção à mudança. O grupo se organizou rapidamente. As mensagens começaram a circular, os telefonemas foram feitos e em pouco tempo, tinham um plano em ação. Mas, antes que pudessem respirar com alívio, o telefone de Clara vibrou novamente, revelando uma nova mensagem, uma imagem que a deixou em choque. Era uma fotografia de mães e crianças na fila de um abrigo, os rostos marcados pela tristeza e a fome. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Aquela imagem, mais do que qualquer palavra, trouxe a realidade de volta à tona. Precisamos ir até elas, disse ela com fervor, a voz embargada. Precisamos mostrar que não estão sozinhas. No entanto, enquanto as ideias ferviam, uma nova mensagem começou a pipocar entre o grupo. Alguém tinha informações intrigantes sobre uma pessoa da comunidade, uma milionária que estava envolta em polêmicas inesperadas. O que ela tinha a ver com tudo isso? O que será que aquela mulher que parecia ter tudo poderia nos revelar sobre a outra face da cidade? A sala pesou novamente com a nova revelação. Clara sabia que aquele poderia ser o detalhe que mudaria todo o enredo. Essa história pode ser a nossa chance. O que será que vem por aí? Clara mal conseguia conter a ansiedade ao folhear as mensagens no grupo. As especulações sobre a milionária envolvida em polêmicas se multiplicavam. Alguns diziam que ela tinha um passado obscuro, outros, que havia desviado verbas de projetos sociais. Havia até quem afirmasse que ela já havia se envolvido em escândalos financeiros. O problema era que, naquela cidade, as histórias se entrelaçavam, e a verdade parecia sempre escapar como água entre os dedos. Precisamos encontrá-la. Carlos exclamou, os olhos brilhando de determinação. Precisamos entender o que está acontecendo de verdade. Se ela está fazendo algo de errado, precisamos expor. Mas se houver uma chance de virada, bem, isso pode mudar tudo.
Clara sentiu que o ar ao seu redor estava carregado. Mesmo no meio da luta por vozes esquecidas, a ideia de expor outra pessoa, de mergulhar em um universo tão diferente do seu, a deixava inquieta. Mas e se ela tiver uma história a contar? E se essa milionária tiver seus próprios fardos? Precisamos ser justos. Sua voz caiu, como um sussurro entre os amigos, que a olhavam fixamente. Ana, percebendo a dúvida de Clara, interveio. O que importa é que não estamos fazendo isso apenas por nós. Se ela puder ajudar a mudar a realidade de tantas pessoas, então precisamos ir até ela, independentemente de que lado a verdade esteja. Precisamos da verdade. A fervorosa elucidação de Ana despertou a confiança que Clara precisava. Ela respirou profundo, decidida. Vamos investigar. Mas se encontrarmos essa mulher, vamos ouvir antes de julgar. Precisamos do impacto, mas com empatia. Combinando forças, o grupo criou um plano. Dividiram as tarefas. Carlos ficaria encarregado de fazer contatos, enquanto Ana se ofereceu para mapear as redes sociais da milionária, buscando informações que pudessem direcioná-los. Clara foi incumbida de redigir uma mensagem poderosa, um convite sincero para que a mulher aparecesse e falasse com eles. Era uma oportunidade que queria aproveitar, mas a preocupação continuava a martelar em sua mente. Ao mesmo tempo em que lutamos pela verdade, precisamos nos lembrar que o mundo é mais complexo do que simplesmente certo ou errado, disse Clara para os amigos. Podemos fazer a diferença sem manchar a dignidade de ninguém. Isso é o que estamos tentando mudar, lembra? E assim, sob uma lua crescente que iluminava o céu da cidade, eles começaram a percorrer as ruas que antes não conheciam. As vozes se uniam e se tornavam ecos de esperança, reverberando a vontade de mudar. Mas a cada passo, Clara percebeu que sua própria voz estava sendo moldada. Como alguém que também luta, ela não apenas queria contar a história dos outros, mas queria encontrar a sua própria verdade. Finalmente, depois de algumas horas de busca, o celular de Ana vibrou. Amanhã, 16 horas, no Café Central. Ela irá. Todos ficaram em silêncio por um momento, o que significava que o primeiro passo estava dado. Entretanto, a incerteza do que poderiam encontrar os rodeava como sombras. E se ela não estiver disposta a falar? E se nossa pesquisa não levar a lugar nenhum? Carla questionou, a tensão visível em sua voz. Precisamos acreditar que, independentemente do que acontecer, estamos no caminho certo, respondeu Clara, sentindo o peso de suas palavras. Quando se aproximaram da manhã do encontro no café, o coração de Clara estava um tambor, pulsando com medo e expectativa. A resposta que buscavam poderia ser uma chave para acender uma mudança real na cidade. Mas o que essa milionária revelaria? Seria realmente tão diferente de tudo o que imaginavam? As perguntas dançavam na mente de Clara, enquanto o futuro da comunidade dependia daquele momento. O café estava prestes a abrir suas portas para uma nova história, e Clara se perguntava se estavam prontos para encarar os segredos que viriam à tona. O que a aguardava? Clara chegou ao Café Central com o coração na boca. O dia ensolarado contrastava com a tempestade de pensamentos que a acompanhava. Ela precisava ser forte, mas a incerteza do que encontraria na conversa com a milionária a deixava inquieta. As histórias que ouvirá no parque, o desespero de Ana e a força de Ricardo reverberavam em sua mente como um lembrete do impacto que cada vida poderia ter ao entrar. Avistou a mulher, elegante e imponente, sentada em uma mesa ao fundo. Com um ar de confiança que parecia cercá-la, a milionária olhava para o celular, ignorando o mundo à sua volta. Clara tratou de não se deixar levar pela primeira impressão. Lembrou-se do que havia prometido, escutar antes de julgar. Com o grupo a acompanhando, Clara respirou fundo e se aproximou. Oi, sou Clara. Obrigada por ter vindo. A mulher levantou os olhos, e pela primeira vez, Clara notou uma fraqueza no brilho daquele olhar. Oi, Clara. O que você queria discutir? A voz da milionária parecia marcada por uma fragilidade que pouco combinava com a figura imponente que se mostrava. Conforme a conversa avançava, Clara apresentou seu projeto, a mobilização comunitária e os esforços para ajudar aqueles que sofreram e ainda sofrem com a crise. Queremos ouvir histórias e aprender como você pode nos ajudar a fazer a diferença, ela disse, percebendo a hesitação no olhar da mulher. Pode ser que você tenha experiências que possam nos inspirar. A milionária olhou para o copo d'água como se estivesse buscando por algo dentro dele. Após um silêncio pesado, ela começou a falar. Contou sobre suas próprias lutas e a solidão que a acompanhará devido ao sucesso que sempre conquistara. Comovente, ela revelou que havia tentado iniciar projetos sociais antes, mas as coisas nunca funcionaram como esperado. As pessoas só veem a superfície, ninguém enxerga o que realmente está por trás de cada rótulo.
Assim como ninguém se importa em ver a dor escondida nas favelas, desabafou. Clara, emocionada, sentiu um pesar por aquela mulher que, apesar de possuir tudo, se sentia tão vazia. Cada vida que encontramos tem a sua história. O importante é como podemos transformá-las juntas. Vamos nos unir para ajudar uns aos outros, sugeriu, a empatia transparecendo em suas palavras. Aquele momento foi mágico, como se um laço invisível começasse a se formar. A conversa prosseguiu um pouco mais, e a milionária, aos poucos, começou a dar sinais de que desejava apoiar a causa. Posso ajudar na divulgação. E, se me derem um pouco mais de tempo, posso utilizar meu conhecimento no setor para encontrar uma forma eficaz de estruturar tudo isso, ela ofereceu, o olhar aos poucos se iluminando, como se, finalmente, encontrasse um propósito naquele turbilhão de emoções. Clara e o grupo sentiram um alívio profundo. As expectativas poderiam ser diferentes, mas a conexão se mostrava importante. Com um novo ânimo, Clara sugeriu que se realizasse uma coletiva de imprensa, unindo a história da milionária com a luta da comunidade. Se formos verdadeiros, podemos gerar uma comoção genuína e levar essa história para o cidadão comum que pode querer ajudar também. O encontro terminou com um aperto de mão firme, e a milionária revelou que, pela primeira vez em muito tempo, sentia que haviam possibilidades abertas à sua frente. O brilho em seu olhar trouxe esperança a Clara. Ela estava disposta a reescrever sua história. Com um novo plano em mente, o grupo se dispersou, cada um carregando a energia renovada gerada naquele encontro revelador. Clara olhou para Ana, que já parecia mais tranquila, e para Ricardo, que emanava um sorriso transformador. As bases do que começariam a construir pulsavam com força. Nova esperança havia surgido. A transformação que Coa havia despertado agora se alastrava. Clara não estava mais sozinha. Ela havia encontrado uma rede de apoio onde nenhum grito por ajuda seria ignorado. O céu azul que se desenhava sobre a cidade, iluminando os rostos cansados mas determinados, parecia celebrar a nova jornada que estava apenas começando. O coração de Clara pulsava forte, e ela murmurou para si mesma: juntas, podemos mudar o mundo. E assim começou não apenas um projeto, mas um movimento. Um chamado que se uniu a outros corações dispostos a curar, a transformar e a criar um futuro onde cada história contasse, onde cada gesto, cada sorriso e cada lágrima se tornassem parte de uma tapeçaria vibrante e esperançosa. Se você sentiu o que Clara e seu grupo viveram, não espere nem mais um segundo para apoiar essa causa e nossas histórias. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação e se inspirar. Este é o momento de mostrar seu apoio.